Eu assumo um cargo de liderança, passa algum tempo eu já quero entregar. Eu começo, mas não termino. Eu tenho muita iniciativa, porém pouca acabativa. E por que isso, Ruth? Em todo tempo eu fico me auto-sabotando, não fechando ciclos. E isso vai gerando mais e mais frustrações. E por que isso, Ruth? Isso está ligado aos seus traumas de paternagem. Por que, Ruth? Porque pai aponta destino, pai aponta direção, pai aponta propósito. Se o nosso relacionamento com o nosso pai não ser curado, então ficaremos travadas, não terminaremos tudo que iremos iniciar. É nessa hora que precisamos ressignificar nossas referências de paternidade. Precisamos ressignificar dentro de nós aquilo que entendemos o que é pai. E isso é possível, mesmo que tenhamos vindo de um ninho quebrado e de uma família disfuncional. E se isso está desconexo, muitas vezes a impressão é que meu pai falava comigo e só se dirigia a mim quando ele iria me dar uma bronca. Ele só falava o meu nome quando ia me punir e me castigar. Então, quando eu começo a me relacionar com Deus, que chamam de pai, parece que Ele está sempre com a cinta na mão, só esperando eu falhar para me punir. Ou então, parece que o meu pai não me dava atenção como dava para as demais pessoas. Ele estava sempre tão ocupado, ele não me dava a atenção que eu esperava. Então, quando eu vou me relacionar com Deus, que é pai, parece que o meu problema é tão pequeno e parece que Ele tem outras pessoas que Ele se preocupa mais. Eu não apresento diante dEle os meus pequenos sonhos, porque você olha para isso e fala, não, é pequeno demais. Tem gente que já está sonhando mais, tem gente que está vivendo pior do que eu. Ele vai dar atenção mais para outras pessoas e vai me esquecer. Mas por que isso? Ou então, você teve um pai permissivo demais. Um pai não pode fazer, não tem nada a ver, pode deixar, deixa. Aí você vai entendendo que permissividade não é amor, porque o pai que ama corrige, o pai que ama estabelece limite. Então também tem uma disfunção. Agora, Deus é pai, mas não é como o nosso pai. O nosso relacionamento com o pai falhou, mas existe um pai perfeito que te ama do jeito que você merece. Tem um pai perfeito que ama do jeito que você merece. O nosso pai terreno, por mais que seja bom, em algum momento falhou conosco. Em algum momento se ausentou quando mais precisávamos dele. Mas o seu pai nunca te abandonou. O seu pai que está no céu, ele nunca te deixou, ele nunca te desamparou, ele nunca virou as costas para você. O seu pai terreno em algum momento te prometeu e ele não cumpriu o que prometeu. Mas o seu pai celestial, ele vai dar testemunho dele mesmo e vai dizer, eu não sou o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura eu falaria e não cumpriria, porventura eu prometeria e não confirmaria o que eu prometi, porque ele é um pai perfeito. Então, Ruth, ele se importa com os meus pequenos problemas? Sim. Ele me escuta quando eu chamo por ele? Sim. Oh, sabe por quê? Eu sou teu pai, é só chamar, não preciso de formalidade, eu só quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. O que você está passando agora? O que está acontecendo no teu coração agora? Você já experimentou contar para Ele? Experimentou falar para Ele? Ele está ouvindo.
Muita gente virou as costas, muita gente foi embora, mas Ele continua lá, à distância de um clamor, à distância de uma oração, à distância de um pai. Diz pra Ele: Pai, eu estou aqui, com minhas faltas, falhas, defeitos, eu estou aqui. Ele não vai fechar a porta para você, Ele não vai te deixar perecer, Ele vai abrir a porta, porque Ele está dizendo: eu estou aqui em todo tempo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e faço morada aí dentro. Eu sou teu pai, oh meu Deus. Agora, Ruth, como eu posso mudar isso? Como eu posso transformar tudo ao meu redor e desbloquear? Porque eu estou entendendo que a minha ferida da paternagem está criando bloqueios, e eu começo muita coisa, não termino nada, e tudo começa a ficar disfuncional e travado na minha vida. Você tem que entender que você não pode mudar o que está acontecendo aí fora, até que você comece a mudar aqui o que está aqui dentro. E o que eu preciso fazer, Ruth? Perdoe, aceite, ressignifique. Ruth, mas ele falhou comigo. Você só pode ter uma relação boa consigo mesma se você aceitar, perdoar e ressignificar sua relação com o teu pai terreno. Se você não ressignificar esse relacionamento, o teu relacionamento com Deus está fadado ao fracasso. Eu não sei se em algum momento você já orou e parece que você estava orando somente para as paredes. Eu não sei se em algum momento você tentou estabelecer um propósito com Deus e parece que você estava dando uma de boba. Parece que você estava falando e fazendo sozinha. Por que isso, Ruth? Porque está ligado à sua ferida paterna. Porque o teu pai estava lá te ouvindo, o teu pai estava lá te escutando. Talvez você olhe para a sua vida e vai dizer: Ruth, eu não tenho que perdoar o meu pai, ele sempre foi tão bonzinho comigo, judiação, não tinha boca para nada. Pois bem, tem uma disfunção aí, porque pai numa família representa Deus, e Deus é sinônimo de força e autoridade. Se teu pai foi omisso e negociou com a fraqueza, ele não te lançou para o mundo. É por isso que você tem sentimentos de medo, é por isso que você tem sentimentos de fracasso, é por isso que você não consegue terminar tudo que você inicia, porque é o teu pai que te lança para o mundo, é o teu pai que lança você da aljava e diga: vai, porque eu estou aqui te sustentando. É o teu pai. Então, se em algum momento ele negociou com o fracasso, com a omissão, certamente você tem medo, vergonha, você não consegue cumprir teu propósito. Então você precisa perdoá-lo por ser bonzinho demais, não por ser omisso e negociar com a fraqueza. Eu precisei perdoar o meu pai. Na minha vida, tudo que acontecia de errado, eu culpava meu pai. Eu tinha raiva, porque eu fui abandonada por ele. Então tudo que estava errado, eu me sentia frustrada, e eu falava para mim mesmo: está vendo? A culpa é dele, porque ele nunca esteve do meu lado, porque ele nunca olhou para mim, ele nunca me deu atenção. Foram poucas vezes que ele se dirigiu uma palavra para mim. Na adolescência, pensamentos suicidas. Todos os dias eu pensava em como eu ia tirar a minha vida. Até que o Abba se revelou para mim. Até que o papai do céu se revelou para mim.
E no dia em que ele se revelou, o Espírito testificou. E esse Espírito disse: você tem um pai. Um pai que nunca te deixou. Um pai que nunca virou as costas para você. Isso é tão forte, Ruth, que ele nunca te deixou, esse pai. Que naquele acidente que matou a tua mãe, você também estava no acidente. Você tinha apenas 1 ano de idade, a tua mãe tinha 21 anos de idade. Morreu ela e mais 4 jovens do outro carro. O que era você naquela colisão? Você não era nada, mas eu, o seu pai, sustentei a tua vida. Eu, o seu pai, te livrou da morte. Eu, o seu pai, estava com você naquele dia. Oh. E depois disso, quando o teu pai falhou, você foi adotada. Até aí eu me revelei como teu pai. Porque eu separei as melhores pessoas do mundo para cuidar de você, Ruth. Eu não te dei somente um pai, eu não te dei somente uma mãe. Eu te dei um homem de Deus, eu te dei uma mulher de Deus, que são referências de entrega, de amor, de compaixão, de perdão. Eu te dei mentores, Ruth. Um dia, das poucas vezes que eu pude olhá-lo pessoalmente, depois de aceitar, perdoar e ressignificar, eu olhei para ele, fiquei olhando, observando ele. Ele não estava olhando para mim, porque ele não me encara. Das poucas vezes que eu o vi, a última vez, meu coração se encheu de uma gratidão tão grande, tão grande. Eu olhava para ele, e meu coração gritava: obrigada. Porque depois de Deus eu só estou aqui porque você foi o canal que me trouxe vida. Eu pude olhar para ele e entender. Ele pôde me dar somente a vida. Está tudo bem. Aí o meu Pai Celestial gritava do meu coração e dizia: a partir de hoje você não cobra mais nada deste homem, porque aquilo que ele podia te dar, ele te deu, e ele te deu a vida, isso basta. A partir de então, Ruth, agora é você comigo. Eu estou te direcionando neste caminho, eu estou conduzindo você neste caminho. Eu não te deixo e eu estou contigo. A partir de então tudo começou a mudar. Destravei. Comecei a cumprir meu propósito e não recuei até hoje. Agora, você precisa resolver aqui dentro. É aqui dentro. Ressignificar aqui dentro. Aí que começa o quê? A vir em nós o outro elemento para que sustentar as bases e os fundamentos. E é o que Paulo fala aqui. Outro elemento chamado identidade. Paulo vai falar lindamente do processo de receber a paternidade de Deus através do Espírito Santo. Mas ele começa dizendo algo poderoso. Se você for ver, no versículo 17, ele vai dizer: e nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Só que no versículo 15 ele vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão. Paulo está dizendo: você recebe o espírito, mas você não pode se comportar como escravo. Paulo está dizendo: não somos escravos. Eu sempre fui filha desse Abba, mas em muitos momentos eu me comportava como escrava do abandono, da rejeição, da apatia. Em muitos momentos eu fui escrava e vivia como órfã, tendo o meu pai, o Pai do céu, do meu lado, e agindo como órfã. E quando vivemos essa orfandade, vivemos escravas.
É o que Paulo está dizendo. O espírito de escravidão se opõe ao espírito que clama Abba. Jesus explicou isso lá em Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11. Jesus está falando de uma parábola, é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pede a sua herança, ele vai embora, ele se embaraça tudo, ele perde tudo, e no momento de humilhação, desejando comer as bolotas do porco, ele vai tomar uma decisão, e ele vai dizer: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e eu direi para ele: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado como teu filho, trata-me como um dos teus empregados, ou seja, trata-me como um de seus escravos. Aqui nós vamos ver que o filho, a identidade dele está comprometida. Para o pai, ele sempre é filho, mas agora ele não se vê como filho, ele se vê como escravo. Mas o pai não vê como ele vê. As lentes do filho é de escravo, mas as lentes do pai continuam inalteradas. Nada mudou a opinião do pai. O pai sabe quem gerou, e o pai não gerou escravo, o pai gerou um filho, o pai gerou um herdeiro, o pai não gerou um escravo. E quando o pai vê o filho, não vai dizer: vem aí o escravo, vai dizer: está chegando meu filho, que estava perdido, mas ele se encontrou, eu encontrei. Traga sandálias novas, traga roupa nova, põe anel no dedo, porque ele é filho. A verdade é que somos filhas, mas ainda temos pensamentos, sentimentos e comportamentos de escravas. Ficamos reféns das circunstâncias, ficamos reféns do medo, refém da angústia, refém das situações que acontecem, ficamos refém da opinião das pessoas, ficamos refém da aprovação delas, ficamos reféns da opressão e da pressão do mundo em todo o tempo. Mas quando curamos a paternidade, a nossa identidade é curada, e nós nos libertamos da escravidão. Oh, meu Deus! E é essa a proposta do céu para a tua vida nessa noite. Eu toco na tua paternidade hoje, para curar a tua identidade, meu Deus, para você não ser mais refém, mas a partir de hoje se comportar como filha, e se posicionar dizendo: sabe como Ruth? Eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Eu sou o filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.